Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma terça-feira de live. Hoje na live com Gabi. Hoje o tema será sobre reclamação. Deixa eu só colocar aqui uma pergunta para vocês. Até deixei essa pergunta no history para a gente poder refletir um pouquinho, né? A gente já começa aqui a live. Vou esperar o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Semana passada não teve live, né? Mas agora vamos seguir aí com o cronograma de lives. Lembrando que eu deixo tudo gravado, né? Aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube. Então hoje eu resolvi fazer uma live, pessoal, sobre essa parte da reclamação. Eu acho que por muitas vezes a gente reclama e não tem a real, digamos assim, a gente não tem a noção do quanto isso pode nos atrapalhar, né? Deixa eu só fixar aqui. Não tá fixando. Peraí. Deixa eu só tentar aqui fixar o comentário. Não sei porque que não tá fixando. Bom, o pessoal tá entrando aqui. Gente, eu tentei fixar aí o comentário, mas eu não consegui. Não sei o porquê. Tô clicando em cima, não tá me dando opção de fixar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Só um momento que a gente já começa, tá, gente? Não tá. Não sei o porquê não está fixando o meu comentário, mas enfim, é uma reflexão que a gente vai fazer durante a live. Então, a reclamação que eu tenho a fazer mudaria alguma coisa? Isso vocês vão entender aí conforme eu for evoluindo na live, tá? Lembrando que todas as lives estão disponíveis no meu IGTV, no meu canal do YouTube. Bem-vindo a todos aí que estão acompanhando. E assim, qualquer dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma situação, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então aí quem conhece alguém que reclama demais ou até mesmo se identifica com esse assunto ou quer indicar para alguém, só mandar o aviãozinho. E as pessoas que não conseguem ver ao vivo depois têm acesso tanto no meu IGTV como no meu canal do YouTube, ok? Queria saber de vocês se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá tudo certo? Só manda um joinha pra mim pra eu saber que tá tudo certo, por favor. Se tiver tudo certo, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo também ok. A gente já começa a live, tá? Então, para quem se identifica ou tem alguém aí que conhece, que reclama demais, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouquinho e se conscientizar disso também, tá? Ok? Tudo ok? Então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa, gente, conceito de reclamação, né? O que seria o reclamar? Né? É
o se opor por meio de palavras, né? O queixar por algum motivo, fazer uma reclamação. Então, assim, a ciência já comprovou de que quando a gente reclama, o nosso cérebro ele reage de uma forma muito negativa, né? Então, sendo uma forma negativa, isso nos leva muito ao fracasso, né? Negativismo, pessimismo. Então, quanto mais nós reclamamos, quanto mais a reclamação está presente na nossa rotina, mais isso se forma um hábito, né? E é um hábito que não é construtivo, né? Não acaba acrescentando nada na nossa rotina, nos nossos planos. Então, assim, eu até coloquei, né, como tema da live o poder destrutivo da reclamação, porque às vezes passa uma ideia de que reclamar é positivo, né? Eu coloco para fora, eu verbalizo, então eu reclamo de certa forma, tem um certo alívio. Mas na verdade não, a reclamação ela traz essa falsa sensação de alívio, né? Na verdade eu estou frustrada, eu acho que reclamar pode resolver alguma coisa, mas na verdade não, né? Na verdade o reclamar só está reforçando cada vez mais esse pessimismo, né? O que pode acontecer muitas vezes, gente, quando a gente reclama, pode ser que a gente se dê conta de que precisa mudar. Nossa, eu estou reclamando aqui, nada anda, então tem uma conscientização. Então pode ser que essa reclamação seja um trampolim para que a gente consiga ter reações diferentes, né? Agir. Às vezes quando reclamamos, né, a gente se escuta. E isso também faz com que prestemos atenção no que a gente está falando. Não, peraí, eu estou reclamando, mas o que eu estou fazendo? Então, essa parte de conscientização mesmo, né? Muitas vezes, quando eu reclamo, eu tiro um pouco da minha responsabilidade. Então, às vezes, eu reclamo do outro. As coisas não dão certo comigo por conta do outro. Ou o outro, né, consegue as coisas e eu não. Então, como se responsabilizasse o outro por conta dessas derrotas temporárias, né? Às vezes a reclamação está inserida na família, né? Está presente aí na cultura. Então, meu pai sempre reclama, minha mãe sempre reclama, então eu também tenho o hábito de reclamar, né? Mas a gente não deve pensar dessa maneira. Claro, se é uma coisa que está inserida e você não se incomoda com isso, mas tem que repensar um pouquinho aí para ver se essas reclamações não estão afastando as pessoas de você, né? A reclamação ela pode também trazer uma ideia de resiliência, eu tenho que ser mais resiliente, mas isso depois de uma conscientização, né? Então, às vezes, a reclamação, conforme eu estava falando, a reclamação ela pode gerar uma sensação de alívio, né? Mas a princípio não. Precisamos prestar atenção muito nisso, né? A reclamação, né? Qual que é o perfil de uma pessoa que reclama demais, né? Então, normalmente são pessoas controladoras que quando veem que não estão conseguindo controlar aquela situação, fica muito frustrada e aí vem toda a avalanche de reclamação. É uma pessoa com aquele perfil de que nunca está feliz, nunca está contente com nada, isso é muito complicado também. Acha motivos para se irritar sempre, então o normal é estar irritado, então preciso encontrar motivos para isso. Sabe aquela pessoa que vive jogando balde de água fria? Então você dá uma ideia, ela vai lá e se opõe, fala ao contrário, fala que você está errado, fala que você não precisa fazer isso, né? E são pessoas extremamente pessimistas. Então, controladoras, nunca estão contentes,
acha motivos para se irritar, vive jogando balde de água fria e são extremamente pessimistas, tá? E pessoas que têm esse perfil e pessoas que reclamam demais, enfim, acaba aumentando o nível de estresse, o que não é, né, nem um pouco saudável aí. O estresse, ele atrapalha totalmente a nossa saúde mental, física, emocional, enfim. Ele acaba prejudicando a memória. A reclamação, de certa forma, sempre estimula pensamentos negativos, né? Causa uma fadiga porque eu tenho pensamentos negativos, eu sou pessimista, automaticamente eu não durmo direito, eu não como direito, enfim. Então, traz essa fadiga. E sem contar do amor próprio, né, gente? Porque uma pessoa que reclama não tem amor próprio. Essa é a verdade, né? Baixa autoestima, perdeu o amor próprio em algum momento, se esqueceu dele, enfim, né? Sem contar, enfim, né? Eu acho que a reclamação, ela envolve muitas questões. Quando eu reclamo muito, eu afasto as pessoas de mim. Quando eu reclamo de algum lugar, enfim, isso só traz sentimentos ruins para mim. Isso aumenta o meu estresse, isso faz com que eu me canse muito, isso faz com que venha a depressão, sim, porque o pessimismo, o pensamento negativo traz esse humor deprimido. Reclamando, o que muda, né? É bem o questionamento que eu fiz aí, que eu não consegui fixar para vocês. Mas a reclamação que eu tenho a fazer mudaria alguma coisa, né? Essa reclamação, ela tá gerando alguma ação? Normalmente não, né? Nunca tá feliz com o que tem, né? Então eu sempre reclamo disso. Eu acabo fugindo do meu propósito. A reclamação tira a gente do foco, né? Acaba focando no negativo. Traz muitos prejuízos, né? O duro é quando a pessoa pensa que tô plantando mal e vou colher o bem. Não, né? A gente colhe exatamente o que a gente planta. Então, se eu tô reclamando, se eu tô sendo pessimista, se eu tô sendo negativo, eu não consigo, eu não vou conseguir, automaticamente a gente vai trazer prejuízos, né, para nossa vida. Sem contar da procrastinação, né? Sempre deixo para depois. Ah, não, isso daqui é muito complicado. Ou não depende de mim, depende do outro. Acaba sempre colocando a culpa no outro. Enfim, devemos parar de reclamar e vamos para ação. Exatamente, né? Reclamar é um caminho mais curto e que não nos leva a nada, né? Não nos faz progredir. A gente tem que pensar dessa maneira. Então, como que a gente pode, gente, combater o hábito de reclamar? Como eu disse, quando a reclamação vira rotina, ela vira um hábito, e um hábito extremamente negativo, né? Como que a gente pode combater? Eu falo muito disso, inclusive em terapia, né? O quanto as nossas mudanças comportamentais são eficientes, quanto a gente precisa mudar, né? Se transformar para ter resultados diferentes. Então isso é muito importante. As mudanças comportamentais são essenciais nesse caso. Mudança de padrão de pensamento. Então, peraí, preciso refletir um pouco antes de falar. Deixa eu colocar minha consciência para trabalhar, né? O quanto isso pode me ajudar ou não. Então, o pensar antes de falar. Faz a escolha de uma forma, eu digo assim, mais saudável de se expressar. Eu até falo, existem jeitos e jeitos de falar a mesma coisa. Então, eu acho que para a gente poder combater esse hábito da reclamação, a gente tem que escolher formas mais saudáveis de se expressar, tá? Praticar gratidão,
né? Ser grato pelo que tem, pelas experiências que viveu, porque querendo ou não, hoje você é o resultado de todas as experiências que você já viveu. Então, se você for grato e conseguir tirar o aprendizado, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes, a parte da ressignificação, que é entender e compreender todas as experiências, é olhar para aquela experiência que foi complicada, que foi sofrida, tirar o aprendizado, tirar o bom daquela situação ruim e deixar aquela situação neutra ou positiva, né? Então, ser grato é muito importante. Ter a ciência de que a gente não consegue controlar todas as situações, nem tudo depende de mim, né? Não preciso me cobrar demais. E ação, né? A importância de tomar atitude, né? Então, para ação, a gente precisa planejar, a gente precisa ter um propósito de vida, a gente precisa lutar por um ideal, e isso é muito importante, né? E querendo ou não, o hábito da reclamação é um hábito muito comum de pessoas que não estão satisfeitas com o que tem, com a vida que leva, só que o reclamar acaba sendo mais fácil e não é um bom caminho, né? Até coloquei para vocês, eu fiz um post, acredito que foi no ano passado, que foi até um desafio, né? Se a gente precisa agir, tomar atitude para deixar de reclamar, tem um desafio para vocês, né? Espero que vocês pratiquem esse desafio, né? Eu coloquei no History e depois eu vou repostar no meu feed para vocês terem acesso. Então eu desafio você, passe o dia inteiro sem reclamar de nada. Quando a vontade de reclamar aparecer, anote em um papel. No dia seguinte, repita. Releia o que você reclamaria no dia anterior. Possivelmente não fará mais sentido. E sempre faça essa pergunta. A reclamação que eu tenho a fazer mudaria alguma coisa? Olha que reflexão legal, né? O que eu posso acrescentar com essa reclamação? Será que eu consigo tirar proveito dessa reclamação? Reclamar é clamar duas vezes. Por que eu vou reclamar se eu não posso, né? Por que eu vou reclamar se eu posso agir? Então a gente tem que pensar muito, muito, muito nisso, né? E essas mudanças comportamentais, essas alterações em padrões de pensamento, de comportamento, é feito muito em terapia. Então eu sempre friso aqui a importância da terapia, a busca pelo autoconhecimento, né? A permissão que precisamos ter para fazer essas mudanças, o quanto nós merecemos esse olhar, né? O olhar de dentro, né? Que não é fácil, né? Comento muito com meus pacientes, são situações bem desafiadoras, mas precisamos nos conhecer e para isso precisamos investir na nossa saúde mental. Então a terapia é muito importante, certo? Bom, queria saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, para a gente poder fazer aqui alguma reflexão, fiquem à vontade. Se você se identificou como uma pessoa que reclama demais, eu acho que é interessante rever esse conceito, ver se realmente se encaixa, ver se você está optando por reclamar e acha que é o caminho mais fácil, mas não é, né? A gente tem que ter consciência disso. E trazer essa reflexão mesmo, né? O fato de eu reclamar, o que vai mudar? O que me ajuda? Me impulsiona, né? Me faz sair do lugar ou não? O reclamar me trava, me faz culpar o outro, enfim, né? Então, se o hábito de reclamar só me traz coisas negativas, o porquê de reclamar? Vamos agir, né? Trago essa reflexão aí para vocês. Reclamar não adianta. O que a gente precisa fazer é mudar as nossas atitudes, nossos padrões de pensamento, ter gratidão por toda a experiência de vida que já tivemos até hoje, refletir muito antes de falar, porque depois que a gente verbaliza, coloca para fora, não tem como desfalar, o estrago é bem maior, né?
ter a consciência de que não somos capazes de controlar todas as situações e tomar atitude. Essa é a principal lição que eu tenho para dar para vocês hoje. Tomar atitude, né? Vamos bolar aí um plano de ação, para de reclamar e bora para ação, certo? Bom, gente, eu já encerrei com o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí e espero que eu tenha ajudado em alguma forma de entender o quanto é importante a gente se ouvir, a gente perceber as reações das pessoas, o quanto eu posso afastar as pessoas, o tanto que eu reclamo. Tem que ser, né? Obrigada pelas palavras, são sempre enriquecedoras. Eu que agradeço. E é isso, gente. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Gostou da live? Compartilha. Vou deixar gravado aqui no meu IGTV. Também vou deixar disponível no meu canal do YouTube. De repente, os pensamentos, as reflexões que eu coloquei aqui pode ajudar alguém. E é isso, certo? Bom, gente, vou encerrando a live por hoje. Semana que vem temos live, né, do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Aceito sugestões de live, né, fiquem à vontade, sempre pergunto para os meus pacientes, para as pessoas próximas, né, quem sempre me procura. E é isso, certo? Então, até a próxima live, uma ótima noite para vocês e gratidão pela presença de todos. Tchau, tchau!